separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isso será o meu salário. Assim, a minha justiça responderá por mim. No dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário, as cabras que não forem salpicadas e malhadas e as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor pode considerá-las como roubadas. Labão disse: está bem, seja como você disse. Mas naquele mesmo dia, Labão separou os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os cordeiros pretos, e os passou às mãos de seu filho. E pôs a distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleira, de plátano, e lhes removeu a casca, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para beber água. E como acasalavam, quando vinham beber, as ovelhas ficavam prenhes diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados e dos animais pretos nos rebanhos de Labão, e pôs seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhes, Jacó punha os galhos à vista do rebanho nos canais de água, para que ficassem prenhes diante dos galhos. Porém, quando o rebanho era fraco, não punha os galhos. Assim, os animais eram de Labão, os mais fracos, e os fortes eram de Jacó. E o homem, verso 43, onde eu encerro, se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. Uau! Jacó ele estava sendo injustiçado pelo seu sogro Labão. E não tinha outra saída senão ser inovador. E é importante lembrar que Jacó, da descendência Abraão, Isaque e Jacó, depois de um encontro, Peniel, face a face com Deus, ele tem o seu nome mudado para Israel. Ele, então, tem 12 filhos, que constituem 12 tribos, e formam a nação de Israel. Hoje a gente vê Israel com um ex e com um monte de coisa acontecendo, mas tudo começa na história de um homem que, para vencer a opressão diante dele, para vencer o cenário externo, precisou ser inovador. E ele não contou apenas com inovação, ele contou com um milagre. A ciência não poderia explicar o que aconteceu aqui, mas aconteceu. Ele conseguiu ser inovador e quebrar as prisões ao seu redor. E a Bíblia diz em Gálatas que em Cristo nós temos acesso às mesmas bênçãos que foram dadas à família e à linhagem de Abraão. Ou seja, tudo isso que a gente está falando aqui está reservado para o povo que caminha com Deus. Se você é igreja ou quer se tornar igreja nessa noite, há um potencial inovador para você. É impossível separar o caminhar com Deus de ter um potencial inovador. E eu quero falar sobre algumas coisas que vão nos alertar e nos ajudar a nos prepararmos a partir dessa noite. A primeira premissa é essa aqui: o futuro não é mais como antigamente. Eu li isso no livro Gestão do Amanhã, e o Magaldi colocou dessa forma, parece até engraçado falar disso. O futuro não é mais como antigamente. Eu acho que isso está no PowerPoint aí também. Mas como assim o futuro não é mais como antigamente? A forma de olhar para frente, a forma de projetar o que está chegando, mudou. Antes o futuro era algo indireto, impessoal. Hoje o futuro tem tudo a ver com o que precisamos planejar hoje. Ele é iminente, ele é rápido. Enquanto estamos conversando aqui, o futuro já se desdobrou para novos níveis. E para falar sobre futuro e chegada de inovação e como a gente reage a isso, eu queria pedir para o pessoal soltar um vídeo que eu preparei para você. No ano de 1895, na França, os irmãos Lumière, que são atribuídos como os inventores do cinema e também da fotografia moderna, eles chamaram toda a cidade para uma apresentação que se chamava Chegada do Trem à Estação Ciotat. É inclusive o mesmo nome do arquivo para ficar mais fácil de achar aí. E ele chamou ali os influentes da cidade, foram para uma sala de projeção. E o que é interessante, até aquele dia, ninguém nunca tinha passado nada em vídeo. Haviam fotos, mas nunca havia sido visto uma animação, uma reprodução do que a gente vê com os nossos olhos passando numa tela. E o vídeo é esse, uma apresentação de 50 segundos, pode soltar aí.
a chegada do trem à estação de La Ciotat. Muito bem. Alguém viu alguma coisa chocante nesse vídeo? Não, para a gente é comum. Por quê? Porque temos acesso a vídeo. Inclusive, o Netflix distribui em alta qualidade pela internet qualquer tipo de filme que esteja na plataforma para eu assistir. Sabe o que é algo curioso, contado de forma noticiária ou até folclórica? No dia dessa apresentação, as pessoas que estavam assistindo esse vídeo, quando aquele trem começou a se aproximar, metade do auditório saiu correndo. Porque eles nunca tinham visto aquilo. Olhar para aquela imagem se aproximando, ainda que em preto e branco, parecia um trem de verdade. Por que você correu? Ah, eu vi um trem. Interessante. Quando vemos a inovação, temos duas reações: ficarmos impressionados ou sairmos correndo. Tudo isso que eu li aqui nesse texto sobre inovação pode te dar vontade de sair correndo, mas não vai adiantar nada. Depois as pessoas devem ter voltado com a cara, assim, não pode voltar, era apenas um vídeo, a partir de hoje temos essa tecnologia. Ah, tudo bem, eu achei que era um trem saindo da tela. Porque era muito novo, era muito diferente. O futuro não é mais como antigamente. A forma como nós raciocinamos está desalinhada com a velocidade da inovação. A inovação é muito mais rápida do que a capacidade do ser humano de assimilar. Por isso, o maior problema não é haverá inovação ou não. A pergunta é, conseguiremos acompanhar ou não? Esse é o grande desafio. As coisas estão surgindo de um jeito diferente, mais ferramentas, a informação trafega de uma forma cada vez mais rápida. Nós estamos na era em que os especialistas chamam de pós-digital. Por que pós-digital? Acabou o digital? Não. Porque quando a internet chegou da década de 90 para a década 00, lembra os que tinham internet naquele tempo falavam assim, hoje à noite vou chegar em casa e vou entrar na internet. Lembra disso? Conexão de escada, com aquele barulhinho, né? Tentei ligar para você, está dando ocupado. Ah, meu filho está na internet. Você conta isso para as pessoas, parece piada hoje para quem é mais novo. Você tem 18 anos ou menos, isso parece uma piada de péssimo gosto. Antes a gente falava, a gente vai entrar na internet. Hoje a internet entrou na gente. Não é nem espiritual isso, mas é que não tem como. Não existe entrar na internet. A internet está em todo lugar. Hoje em dia a internet está em relógios, em dispositivos dos mais diversos tipos. Antes era num computador. Hoje ela está em todo lugar. Haverá um boom de dispositivos com internet nos próximos anos. O problema não é a chegada dessa onda, é como assimilamos e reagimos a essa onda. O futuro não é como antigamente. Guarde isso. Próximo ponto para você refletir. Eu li isso no texto no início. Terceiro, qualquer companhia desenhada para ter sucesso no século XX está destinada a fracassar no século XXI. O Salim Ismail, eu estava ouvindo ele na HSM Expo em São Paulo ano passado, e ele falou o seguinte, as empresas mais antigas têm um sistema imunológico contra a inovação. Elas são feitas para resistir à inovação. Uma vez eu estava ouvindo uma entrevista, um homem que trabalhava em uma grande empresa de celulares foi contratado pela Samsung, que é uma das tops ao lado da Apple. E perguntaram para ele, qual que é a sensação de trabalhar numa empresa muito inovadora como a Samsung? E ele falou assim, não, essa empresa aqui não é mais inovadora do que a empresa que eu estava. A diferença é que os chefes aqui são mais doidões e autorizam as nossas inovações. Ou seja, gente criativa tem para todo lado, mas o problema é que tem gente que poda a criatividade, poda a inovação. Tem gente que tem uma ideia inovadora do lado de dentro, tem medo de contar para o chefe. Isso é terrível, porque são ambientes que oprimem os criativos. Qual que é a tendência de sucesso hoje? Promover os criativos, recompensar os criativos.
Porque, ao final de contas, o ecossistema em que a gente vive é de inovação. A inovação não é como água em um copo distante de nós, é como a chuva que está caindo em todos nós. A inovação não é como colocar água num copo, é como colocar água numa bandeja de gelo. Você já colocou água na bandeja de gelo? Se você não coloca, o pessoal da sua casa deve ficar bravo demais com você, por usar o gelo e não botar água na bandeja de gelo. Você não coloca em cada quadradinho. Enquanto você vai colocando, ela vai preenchendo todos. Da mesma forma, a inovação entrando na nossa sociedade está alcançando todos os mercados. Eu poderia fazer uma pesquisa aqui sobre qual mercado você está, mas eu poderia resumir a seguinte afirmação. Todo mundo aqui tem a ver com o avanço da tecnologia. Se a tecnologia avança, isso muda a vida de todo mundo. Ah, mas Felipe, eu sou do ramo de alimento. Não tem nada a ver com tecnologia. Não tem nada a ver? Você não gostaria de voltar 10 anos no tempo e ser o inventor do iFood e estar hoje bilionário? Seria uma ótima ideia. Viria de um ramo, mas iria para outro. E avança muito mais rápido. O Airbnb é a maior empresa de hospedagem do mundo, em muito menos tempo do que Hilton, Marriott e companhia, sem ter nenhum prédio, sem ter nenhum hotel. O Uber é a maior empresa de frotas para transporte. Não tem um táxi, um carro para isso. E a maior preocupação da Uber não é o cliente. O maior foco da Uber é o motorista, porque se não houverem vários motoristas, o produto não é atrativo. Eu vi um negócio que mudou um pouco minha percepção recentemente. Se um produto é gratuito, quer dizer que você é o produto. Por exemplo, Google, custa você pesquisar alguma coisa ali? É grátis. Mas enquanto você está pesquisando, você está enriquecendo a capacidade da plataforma de ter informação e encontrar sites. Quando um produto ou serviço é gratuito, quer dizer que você é o produto. Você está gerando algo de valor para eles. E aí a gente entende como a sociedade está girando hoje em dia. Então, as companhias do século passado têm a tendência a fracassar nesse século. Não é uma maldição, nem uma profecia do caos, mas é o tipo de mentalidade e de reação. Por isso, o Maurício Benvenuti fala que as empresas de garagem podem engolir as grandes corporações. Todos os ramos que trabalhamos vão ter a ver com tecnologia. A tecnologia, em algum momento, vai tocar todo mundo, porque a tecnologia formata a sociedade. O Ray Kurzweil, um grande futurista, esse homem é doidão, ele toma cerca de 150 comprimidos por dia, ele acredita que vai viver mais de 100 anos. Mas ele faz algumas afirmações boas, e ele estava dizendo na formatura da Universidade de Worcester, WPI, ele falava que, quanto a essas tecnologias e conforme essas empresas entram, de acordo com um estudo da Standard & Poor's, a expectativa média de vida de uma empresa, em 1937, era de 75 anos. Hoje, a média de vida de uma empresa é de 15 anos. Em menos de 100 anos, a média de vida de uma empresa cai de 75 para 15. Até 2020, mais de 75% do ranking dessas 500 empresas mais movimentadas no mundo serão empresas que ainda não existem ou ainda estão escondidas. Esse é um conceito muito legal também. Empresas escondidas. Existem as empresas que estão em evidência. E existem as empresas que já existem, mas ainda não decolaram. Ei, não tenha medo se a sua empresa está escondida. Ela pode estar prestes a decolar. Quem sabe o melhor lugar que ela tem para estar agora é escondida, se aquecendo, se aperfeiçoando, se aproximando dos parceiros e dos funcionários estratégicos para decolar para o próximo momento. Acredite, grandes empresas do futuro ainda estão escondidas e essa pode ser a sua. Uma ideia na sua cabeça pode ser uma das grandes empresas dessa cidade no futuro. Por que não? Abraão, Isaac e Jacó foram ricos e bem-sucedidos, porque na nossa vez a gente vai se dar mal. Das 5 empresas mais valiosas do mundo, 2 têm menos de 20 anos, que é o Facebook e o Google. Todas elas são de tecnologia. As 5 empresas mais valiosas do mundo. Como a gente pode afirmar que a tecnologia não tem a ver com a nossa vida? Eu estou em outro setor. As empresas de garagem devorarão as grandes corporações. E um princípio que eu aprendi aqui, quero falar para você também. Se você não destruir a sua empresa, alguém fará. Quer dizer que eu tenho que ir lá e quebrar tudo com a marreta? Não é isso. Se você não souber o ponto fraco que desconstrói a sua empresa e coloca tudo a perder, alguém vai descobrir esse ponto fraco. Alguém vai descobrir. É melhor que você saiba. É melhor que você reaja. É melhor que você prepare.
Se você não destruir a sua empresa, alguém destruirá. O pastor norte-americano Andy Stanley diz o seguinte: se não soubermos a razão por que algo está funcionando, não saberemos consertar quando parar de funcionar. Por isso, olhe para as coisas que estão bem, reúna a sua equipe, reúna pares do setor e conversem. Por que isso aqui dá certo mesmo? Porque às vezes a gente está tão acostumado com algo dando certo que a gente não sabe o porquê isso dá certo. E o dia que parar, a gente não vai saber botar para funcionar de novo. Portanto, pense como alguém que destrói, para que você possa construir. Vou dizer de novo, se você não destruir seu negócio, alguém o fará. E o quarto momento que eu quero refletir com você aqui é o seguinte: o que vai acontecer com o futuro, então? Me pergunta, o que vai acontecer com o futuro? Separei um outro vídeo aí, o trecho de um filme aclamado e que levou muitas pessoas pelo cinema, quem sabe pela primeira vez, ou por mais de uma vez ao cinema para o mesmo filme, Titanic. Alguns aqui assistiram uma vez, outros 1000, equilibrando aqui, deve dar uma média de 100 por pessoa. E tem uma cena do Titanic que tem tudo a ver com os dias que a gente está vivendo hoje. Uma cena bem curta, rápida, aclamada como uma das cenas mais bonitas do filme. Eu queria pedir para você assistir ela rapidamente durante esse naufrágio. Estou na frente? Está vendo na tela? O que está acontecendo aí? Titanic está afundando, inclusive Leonardo DiCaprio. Enquanto o navio está afundando, a banda está tocando normalmente, enquanto o navio afunda. E é isso que está acontecendo em muitos setores, empresas e ambientes corporativos. A situação está afundando e as pessoas estão fazendo a mesma coisa que elas faziam anteriormente. Como você vai reagir diante de ambientes que estão afundando? Existem profissões e setores do mercado hoje que não existirão no futuro. Por exemplo, a primeira, segunda e terceira revoluções industriais tiraram profissões de algumas pessoas. E a quarta revolução também fará. Talvez eu me pergunte, o que eu vou fazer a partir do meu desenvolvimento? É uma ótima pergunta. Onde eu posso melhorar? E nos traz a primeira afirmação dentro do que vai acontecer com o mundo. Primeiro, é uma provocação, tá? Você vai ficar obsoleto. Isso vai acontecer. Por natureza, nos tornaremos obsoletos. O que a gente precisa fazer? Se atualizar, que é uma referência de livro, 12 dias para atualizar a sua vida, de Thiago Brunet. Excelente. Mas daqui a pouco o próprio livro vai precisar ser atualizado. Você precisa se atualizar e você precisa ter pessoas por perto que são responsáveis em prestar atenção nas atualizações e nas inovações. Se a gente fizesse uma enquete aqui nessa noite, do seu faturamento, quantos por cento é dedicado à inovação? 1%? 2%? 3%? 5% ou 0%? Muitos diriam 0%. Mas é necessário que parte do investimento, parte do que entra para você, encontre possibilidades de inovação. Pesquisa, relatórios, reuniões, viagens, conferências, uma semana no Vale do Silício, não sei, mas precisa ter um investimento. Uma livraria sobre inovação num setor da empresa. Isso precisa existir, porque é melhor gastar com inovação ou gastar com um problema com uma causa trabalhista por não estar atualizado sobre algo real, péssimo de se gastar, uma multa, uma infração, uma renegociação, a explosão de um prazo para um fornecedor. Quem se atualiza, governa. A gente poderia colocar desse jeito. E quem não se atualiza é governado. A diferença de quem será patrão e chefe amanhã é sobre quem se atualizará primeiro. Isso é muito importante. Por isso, o fato de saber que nos tornaremos obsoletos nos faz, ou deveria, nos fazer uma mexida para nos atualizarmos, conforme o mundo adere às mudanças que estão acontecendo. Olha que interessante. Eu peguei esse relatório aqui para trazer para vocês. A eletricidade demorou 46 anos para ser adotada por pelo menos 25% da população. O telefone levou 35 anos para ser adotado depois de introduzido. O rádio levou 31 anos. A televisão, 26 anos. O computador, 16. O celular, 13. E a internet, 7.
Ou seja, cada vez mais a humanidade adere com velocidade às novas tecnologias. Por isso, quando a gente lê aqui sobre impressora 3D, tricorder, entre outras coisas, serão explosivos. Eu falei naquela ocasião sobre Bitcoin, o cara saiu, comprou e se deu bem. Hoje eu já não diria que é uma das que está mais cotada para a gente investir. Mas se eu pudesse dar para você nessa noite 2 projeções sobre áreas que vão se aquecer rapidamente nos próximos dias. Quer ouvir? Quer anotar? Vamos lá. Primeira, impressão 3D. A impressão 3D significa um tipo de mecanismo que, obedecido por um software, formato, nem tudo é como se fosse tinta e papel, mas ela produz formatos, formas e partes de coisas que podem ser montadas e se tornarem produtos. Hoje a impressão 3D é disruptiva em alguns países, mas falta muita instrução no Brasil. Hoje, ensinar pessoas como ganhar dinheiro com a impressão 3D pode ser um grande negócio. A segunda área que pode disruptar recentemente, eu até ouvi o Scott Galloway falando sobre isso, ele lançou um livro que se chama Os 4. Ele aborda sobre Amazon, Google, Facebook e Apple e o que eles têm de segredo hoje em dia, uma ótima literatura também. E engraçado que ele citou sobre a mesma coisa. Falei, bom, acho que eu estou numa página interessante aqui. Ele tem um canal de YouTube, infelizmente só em inglês, ele faz projeções semanais de 2 minutos e meio, 3, muito legais, se você quiser ouvir, Scott Galloway. Scott falou o seguinte, uma das próximas indústrias a disruptar, decolar, será a de comércio ou supermercado online. Fazer compras do que fica na despensa pela internet. O formato de compras em supermercados que a gente tem ainda é muito antigo. Não mudou quase nada dos últimos dias. Talvez uma coisa no caixa, um plano de fidelidade, mas a forma de comprar isso, outros já mudaram. Olha para a Netshoes hoje, o tanto que ela cresceu. E acredita-se, já tem sido assim nos Estados Unidos, o homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, dono da Amazon, ele comprou por mais de 13 bilhões de dólares ano retrasado a Whole Foods, uma linha de supermercado mais natureba, orgânico, super legal, inclusive. Para o dono da Amazon ter comprado isso, quer dizer que tem alguma coisa indo para essa direção. Por isso, é uma das próximas áreas a decolar também. A gente acredita que mudanças assim acontecerão. Quem dita o mercado não são as empresas, são os consumidores. Existem 2 teorias sobre isso. A primeira, a linha por onde vai o design thinking. Primeiro você pensa um problema que a sociedade tem. Depois você faz o processo inverso. Depois você vai criando o caminho para ter um produto ou serviço para chegar até ela. Essa é uma premissa que muitos têm usado para fazer negócios inovadores. Quem sabe pode ser a sua também. Olhar o problema de alguém que ainda não é resolvido e desenhar o caminho de volta para oferecer um produto ou serviço que atinja a expectativa dessa pessoa. Inclusive, a gente olha no passado para MySpace, Orkut, porque eles morreram. Porque eles não tiveram a capacidade do Facebook de olhar para como as pessoas usam a plataforma. Acredite, a forma como as pessoas usam as plataformas muda muito. Hoje em dia, em grandes cidades, às vezes você vai pagar alguma coisa, não aceitamos cartão de crédito, aceitamos só débito, não crédito, aceitamos só dinheiro, não aceitamos nota acima de 100 para dar troco. É um tipo de pensamento ultrapassado. Eu tento me policiar muito, eu não quero ofender ninguém, só estou abrindo meu coração, mas quando eu chego num estabelecimento, vou pagar e não aceita aquela forma que eu estou oferecendo, eu penso assim, essa empresa está mais perto de fechar do que de crescer. Um amigo meu mora na China, o Jean, fiz o casamento dele esses dias, ele é brasileiro, mora lá, ele me mostrou no celular dele, no celular ele tem o bilhete de transporte público por Bluetooth, sua forma de pagamento, com um cartão de crédito memorizado, e mais outras coisas que eu nem sei para que servem. Tudo no celular. Falei, essa bateria não pode acabar também, né? Mas está tudo concentrado numa plataforma só, e é questão de tempo para a gente ver isso acontecendo. Quando a gente fala que a gente pode se tornar obsoleto, eu queria trazer a sua atenção sobre 3 tipos de atividade que você pode exercer. Primeiro, atividade com a mente. Cálculos, qualquer tipo de tarefa sistêmica. O computador pode substituir o que a gente faz repetidamente com a nossa mente. Essa é a primeira área em que trabalhamos. A segunda área em que trabalhamos, as mãos. E aí a gente já tem visto que a tecnologia, robótica, tem substituído e potencializado linhas de produção versus aquilo que fazíamos com as mãos. Mas uma das razões que podemos vencer essa profecia do caos de ficarmos obsoletos, a terceira área, depois de mente e mãos,
É o coração. O que é o coração? É tudo aquilo que a máquina não pode reproduzir. O autor Seth Godin publicou um livro que se chama A Ilusão de Ícaro. Ícaro, uma figura mitológica, filho de Dedálio, ele gostaria de voar para fora da sua terra, ele então constrói asas e as fixa com cera em suas costas, e o seu pai Dedálio diz: Ícaro, voe, mas não voe muito alto, porque senão o sol pode queimar as suas asas e você cair. Não voe muito baixo, porque senão você pode relar na água do oceano e morrer também. E Ícaro ignora o conselho do seu pai, sobe, suas asas são queimadas, e ele então cai e morre. Essa é a ilusão de Ícaro. E hoje em dia, a sociedade, os nossos padrões de pensamento acabam nos dizendo isso. Voe, mas não voe muito alto, não. Esse negocinho de ser inovador aí, cuidado. Esse negócio de tentar sair na frente, não é bem assim. Ou outros dizem: vive uma vida que você não vive muito baixo. Tudo bem, pode ser até meio medíocre, mas não vou tão baixo assim. Você vai ouvir referências distorcidas sobre não voe muito baixo ou não voe muito alto, mas a verdade é que você foi feito para voar. Então não tenha medo de fazer aquilo que só você pode fazer. Está todo mundo falando sobre o padrão artístico da humanidade, até os empreendedores. Esse livro, A Ilusão de Ícaro, é fantástico. E o Irving McManus escreveu também A Alma Artesã. Porque arte não é o que um artista faz. A arte é o que todo ser humano faz com o coração. E uma coisa que não pode ser substituída pela tecnologia é o potencial artístico, criativo e único que Deus te deu. Segundo, o Uber foi só a ponta do iceberg. O Uber te chocou, tem muito mais por aí, e é só a pontinha do iceberg. Os personagens da grande novela da transformação digital começaram a ser apresentados, mas ainda não todos eles. Internet das coisas, inteligência artificial, ainda não mostraram todos os seus resultados. E isso toca até a nossa longevidade. Olha que interessante. Sabia que há 1000 anos atrás, a expectativa de vida era de 23 anos? Há 1000 anos atrás, a expectativa de vida era de 23 anos. Eu já seria um idoso. Há 200 anos atrás, a expectativa de vida era de 37 anos. E há 100 anos atrás, a expectativa era de 50 anos. E nós já estamos ultrapassando a barreira de 80 e projeta-se que o ser humano vai chegar a 120 anos de idade. Por conta de medidas sanitárias, antibióticos, tecnologia e a revolução da biotecnologia. Uma das siglas usadas para isso, às vezes é bom estar atento a algumas terminologias, é a GNR, o avanço da genética, nanotecnologia e robótica. Eu não sou de nenhum desses setores. Não tem problema. Ele vai te tocar de alguma forma e vai tocar a sociedade também. Existe uma faculdade chamada Minerva School. É uma universidade selecionada, está em fase de testes. Os alunos estudam apenas temas altamente aplicáveis para esse cenário de inovação, e a cada semestre eles estão em um lugar do mundo estudando. O primeiro semestre num país, o segundo no outro, o terceiro no outro, e é uma das universidades mais procuradas do mundo, porque já entenderam que estudar por um tempão assuntos comuns em um só lugar não vai ser mais a diferença. Eles estão girando o mundo e estudando coisas que talvez ninguém esteja vendo. O formato de educação também vai mudar muito. Acrescenta aí impressão 3D, supermercado online e educação em todos os níveis. Carros elétricos, carros autônomos, drones para transportar humanos, impressoras 3D, mapeamento genético. Tem uma tecnologia que a pessoa acessada em seu material genético pode-se dizer quando ela terá alguma doença. E o objetivo dos cientistas é já alterar o mapeamento genético dela para que ela não tenha essa doença em não sei quantos anos daqui para o futuro. Democratização da energia. Eu vi uma projeção chocante. O Salim Ismail disse que com o boom da energia solar e com os carros autônomos, pode ser que até 2030 o Oriente Médio esteja falido. Por quê? O principal negócio deles é o petróleo. Mas um amigo nosso que mora no Bahrein já disse que eles estão tentando investir também em painéis solares. Internet global, inteligência artificial e robótica, dinheiro e futuro, muitas coisas vão mudar muito rápido. O Uber foi só a ponta do iceberg. Tem uma história que é rir para não chorar. Deixa eu contar para você, a gente já está chegando no final. Quando o Steve Jobs lançou o primeiro iPhone, todos se desesperaram. E a Nokia fez uma reunião e falou: e agora, o que nós vamos fazer? Eles terão um GPS integrado. E agora? Como a gente pode reagir? A gente não tem. E a Nokia era um dos grandes players de telefonia celular. Eles, então, o Salim Ismail conta isso no Organizações Exponenciais. Eles pararam e pensaram assim: já que eles vão ter GPS, vamos fazer o seguinte,
Qual que é a melhor empresa de mapeamento GPS no mundo? É a Navtec. Tem pontos nas principais avenidas do mundo. Muito bem. Vamos comprar a Navtec. Compraram a Navtec por 8 bilhões de dólares. Agora temos sensores nas principais avenidas e a Nokia será a top em GPS de celular. No mesmo ano que eles compraram, uma startup israelense chamada Waze entendeu o seguinte: não precisamos ter sensores nas ruas. Cada celular com 3G é um sensor grátis que a gente já tem da própria pessoa. Em 2 anos de operação, a Waze empatou com o número de pontos em ruas que a Navtec. E em mais 2 anos, ela se tornou 10 vezes maior. Os caras da Nokia devem ter esmurrado o chão. E o cara da Navtec deve estar no Havaí rindo até agora, ininterruptamente. Deve ter contratado um médico. Velho, como é que eu paro de rir? Me ajuda. Terceiro, o Vale do Silício é o epicentro da mudança, e o livro Incansáveis dá um show de bola sobre isso. Lá eles têm capital de risco corporativo, os investidores anjos estão investindo em startups mais do que qualquer empresa organizacional grande, antiga, está fazendo. As incubadoras de startups permitem que pessoas possam interagir, trocar opiniões e conversar sobre novas ideias, inclusive parcerias entre tecnologia, finanças e outras coisas acontecem aí. As aceleradoras, lugares que vão receber uma ideia e vão ajudar ela a correr mais rápido com aporte em alguns níveis. E também os centros de inovação, como, por exemplo, o Itaú Hub, lá na cidade de São Paulo, que empodera empreendedores para chegarem num novo nível. Bom, uma das características das startups dentro de inovação, é impossível falar sobre o poder da inovação e não falar sobre as startups, essas empresas de garagem que em pouco tempo desbancam as grandes empresas que estavam há muito tempo, é que elas sentem o problema da pessoa de uma forma muito dedicada e muito bem enxergada e resolvem na necessidade. Você pode perceber que hoje em dia a maioria dos aplicativos tem atualizações, porque a forma como as pessoas usam vai moldar como o aplicativo vai ser. Não é mais engessado, não é mais pegar ou largar, não é mais não gostou, vai na concorrência. Eu olhei para um segundo cartão de crédito que eu tinha em um banco institucional, e você sabe, um dos cartões mais disruptivos hoje no Brasil é a Nubank, fundada pelo David Vélez, colombiano aqui no Brasil, que tem um atrativo de não ter anuidade, e é tudo feito por meio do aplicativo. Eu liguei na minha companhia de cartão de crédito. Precisava cancelar um segundo cartão que não estava usando direito, estava cobrando só o Netflix e vindo umas cobranças e taxas em cima. Eu liguei e falei, olha, depois de apertar 500 mil números e chegar no número que resolve mesmo, né? Eu falei, olha, eu gostaria de cancelar o meu cartão. Senhor, mas... me chamou até de senhor. Eu falei, olha, eu realmente quero cancelar. Qual que é a razão? No que ela falou qual que é a razão, eu falei, Nubank. No que ela ouviu aquilo, ela arrepiou e falou, senhor, nós podemos te dar metade da sua anuidade. Eu falei, não, não quero, muito obrigado. Me pôs em espera. Senhor, nós podemos te dar anuidade grátis. Eu falei, não, obrigado. Eu falei, se ela falar daqui a pouco que reembolsa minha anuidade, quem sabe eu aceito. Falei, não, obrigado. Cancelei. Senhor, o senhor sabe que o senhor tem acúmulo de milhas e tal? Eu falei, não, no outro cartão também acumula. Muito obrigado. E ela teve que colocar que a causa do cancelamento era essa startup. E sabe o quê? O chefe dela está louco com isso, doido. Você pode fazer o teste com o seu próprio cartão de crédito, quem sabe você poupa uma anuidade aí também. Mas porque as empresas de garagem estão engolindo as grandes corporações. Elas agem mais rápido, não tem estruturas burocráticas. O corporativo no outro país que precisa autorizar a tomada de decisão, elas são rápidas, diretas no que está acontecendo e encurtam a conversa. Penúltimo, empreendedores de garagem vão engolir corporações, exatamente isso que eu estou falando. Ideias disruptivas não estão no coração das grandes corporações. Inovação disruptiva, essa inovação rápida, exige mudar o modelo dos negócios. O problema da burocracia é de assumir riscos, e elas são mais focadas em otimizar do que criar algo sem precedentes. É difícil acompanhar a tecnologia, e inovação é criada em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Hoje tem empreendedores em outros países, dentro da garagem, conectados na internet, que estão fazendo a diferença. Uma coisa muito louca que aconteceu, o Netflix, companheiro de descanso de muitos aqui hoje, ele começou através do correio, mandando DVD para quem queria assistir, não era pela internet.
e, em certo ponto, foram oferecidos para a Blockbuster, a líder do mercado naquela época, a 50 milhões de dólares. A Blockbuster falou, não, não vamos comprar, muito obrigado, isso não é interessante para nós. A Blockbuster, em 2013, declarou falência, e hoje a Netflix poderia comer uma Blockbuster de café da manhã, se quisesse. O senhor quer pão ou ovo? Eu quero um Blockbuster, por favor, na chapa. Porque eles cresceram em um nível que decolou, mas eles tiveram que tomar uma decisão difícil. Puxa, vamos sair do correio e ir para a internet? Ou vamos ficar aqui só no correio mesmo, numa boa? Não, vamos para a internet. Decisões difíceis, mas que os levaram a um novo nível. Essa é a cultura da startup, é o ecossistema que a gente está respirando. Quinto e último, a cultura startup é irreversível. Irreversível. Isso que você está vendo no mundo não tem volta. Só vai avançar ainda mais, ainda mais e ainda mais. Por exemplo, o portal de educação Udemy, U-D-E-M-Y, oferece cursos de diversas especialidades por um valor muito acessível e online. Muito acessível e online. Você pode acessar hoje e aprender algo que você não sabia e pensaria que teria que se deslocar para longe para aprender. A sociedade que a gente está vivendo está sendo transformada. E essas empresas, elas têm revolução, conhecimento e investimento por detrás delas. Nem todo mundo, e eu acho que essa poderia ser uma das considerações finais, cuidado, o ambiente de inovação ele tem predadores nesse ecossistema. Nem todo mundo que tem a melhor ideia primeiro é o que vai decolar primeiro. Por exemplo, vimos na questão da música, os que estão usando a internet há mais tempo, o Napster. Quantos lembram do Napster? Deixa eu ver se era só eu. O Napster, alguns aqui lembram. Foi um dos primeiros a chegar com música digital. Cadê o Napster? Quem assistiu à rede social sabe que ele ajudou o Mark Zuckerberg a dar uma cara final no Facebook. Um filme muito legal, inclusive. Sumiu, desapareceu. Hoje, quem está comandando? Spotify, Deezer, Apple Music. Nem sempre o primeiro a ter a ideia é o que vai conseguir sustentá-la. Easy Taxi, do Thales Gomes, Uber, 99, entre outros também. A situação muda, muda rápido, e se eu fosse você, já começava a correr. Diante dessa realidade, a gente percebe que uma ideia pode não somente... Eu ia dizendo que tem duas formas de resolver o problema da pessoa. Você descobre um problema, rebobina e cria uma solução para esse problema. Um outro tipo de abordagem é alcançar um problema que nem a pessoa sabia que tinha. Isso é fantástico. Tem coisas que são extremamente necessárias hoje que a gente nem pensava assim, como viver sem isso? Mas hoje seria difícil sem viver isso. Por exemplo, a Apple, quando trouxe a inovação do iPod, não é nem iPhone, ela abriu o caminho para Apple Store, loja física, App Store, loja de aplicativos online, iTunes Store, loja de música online, e também a própria Apple.com comercializando no e-commerce os celulares, tablets, entre outras coisas. A grande recompensa do ecossistema de inovação é essa daqui. Eu quero te encorajar com ela, caso você já esteja um pouco preocupado. Uma ideia pode vir a abrir caminho para várias outras ideias. Uma ideia pode abrir caminho para mercados. Uma ideia pode inovar plataformas para várias outras ideias surgirem. Por isso, quem sabe nessa noite, tudo que você precisa é de uma ideia. E se te chamarem de maluco, isso tem a ver mais com uma confirmação do que com uma oposição. Todos esses aqui foram chamados de malucos também. Por quê? É igual o vídeo que a gente viu no começo. O trem vem na tela, todo mundo sai correndo. O navio está afundando, o pessoal continua fazendo a mesma coisa. Porque as melhores ideias que amanhã serão reconhecidas como necessárias, hoje podem soar como maluquice. E o poder da inovação é transformar loucuras em coisas extremamente necessárias para a sociedade. Bom, se Israel tem criatividade, se somos derivação de Israel como igreja, eu gostaria de orar com você nessa noite, crendo que não é só algo técnico, tecnológico, científico. Há um fator inexplicável e espiritual chamado favor de Deus. E isso pode te colocar à frente de outras pessoas.
Isso pode colocar à frente de outras ideias. Isso pode atrair investimentos para aquilo que você quer empreender. Há quem diga que temos a teoria do motor 1 e motor 2. Você continua fazendo o que você faz, você não precisa parar, mas você começa a fazer o que você ainda não fazia. E eu creio que Deus pode te dar um motor 2 nessa noite, ao sair daqui. Sai daqui com novas ideias. Eu vou continuar fazendo o que a gente fazia, mas eu vou fazer algo novo. Ou quem sabe, eu vou parar o que eu fazia. Walter Longo diz algo que, para mim, foi interessante ouvir. Hoje em dia, as empresas não estão falhando somente por fazer a coisa errada, mas por fazer a coisa certa por muito tempo e do mesmo jeito. A punição do ecossistema de inovação não é só para quem está fazendo errado, é para quem está fazendo do mesmo jeito por muito tempo. Por isso a gente precisa sair daqui animado para fazer algo novo. Eu não sei se eu vim para cá animado demais, ou se você está animado também, mas eu creio que as melhores ideias vão vir agora. Os melhores investimentos virão agora. As melhores parcerias de trabalho virão agora. As melhores oportunidades virão agora. Algo bom sobre os empreendedores. Eu vou dizer o que é isso. Quem não é empreendedor, diante de uma crise, procura oportunidades. O empreendedor, diante da crise, cria oportunidades. Ou seja, se não há oportunidades diante de você, não se preocupe. Deus te dá o potencial de criar oportunidades. Há pessoas que estão aqui, quem sabe que um dia precisaram de uma porta de emprego. Isso é muito pouco para você. Deus quer colocar em você o potencial de oferecer emprego para outros. Nada melhor do que alguém que teve dificuldade para conseguir um emprego, para no futuro ser um empregador para muitos outros. A porta que foi difícil de você abrir, será que você abrirá para muitos outros? Eu acredito que Deus vai dar para os empreendedores da Power Church ideias tão suficientes não somente para eles, mas para repartirem com outras pessoas também. Você não quer comprar uma ideia aqui? Ou vou te dar uma ideia de graça aqui. Olha essa ideia para você. Ideias, 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 ideias. O poder da inovação não é uma teoria, ele está sobre a sua vida, ele está disponível. Se você quiser, eu quero orar por você, se você pudesse colocar de pé nessa noite.